Oi, gente! Por aqui continua tudo em processo de alinhamento, como sempre esteve, e eu espero que por aí também. Tô começando hoje uma sequência de vídeos fazendo alguns bate-papos com vocês sobre temas sugeridos nos stories do Instagram, relembrando_iluminando, e tô reiniciando os vídeos no YouTube. Pois muito bem, não vou falar sobre os motivos pelos quais eu me afastei aqui do YouTube, para quem tá no YouTube assistindo. Depois deem uma chegadinha lá no relembrando_iluminando para entender o que aconteceu. Eu vou deixar fixado nos stories. E vou conversar com vocês sobre o tema sugerido, que é a função energética dessa pandemia mundial, né, para todos nós. O que eu sinto sobre isso, o que eu reflito sobre essa questão, o que eu tenho percebido nas minhas vivências e o que eu tenho estudado também e que tem feito sentido para mim. O que eu penso e pensava já antes, né, disso, realmente é a manifestação do que a gente pensa, né? A gente foi criando essa realidade em relação ao afastamento que nós mesmos começamos a impor uns com os outros. Então, o convívio muitas vezes era só com o núcleo familiar, e olhe lá, era uma coisa assim, né? Cada um no seu canto dentro de casa, e quando a gente encontrava com algum amigo, a gente acabava falando: nossa, que surpresa te encontrar, a gente tem que marcar alguma coisa, algum dia. E aí ficava e não marcava nada, né? E com os familiares, assim, que não moram com a gente também fazia planos, eventualmente, de fazer alguma coisa interessante com eles, ou simplesmente almoçar juntos. E também as coisas eram muito planejadas ou bastante postergadas, acabavam não acontecendo. Entre os vizinhos, as pessoas que moram, né, próximas a gente, as pessoas que a gente encontra no trabalho, o afastamento começou a ser uma rotina, né? A gente, cada um respeitando o espaço do outro de uma forma que ninguém participava de verdade, né, da vida do outro, assim. Então, eu tô generalizando, é óbvio, e inclusive eu mesma não me enquadro em alguns desses exemplos que eu dei, mas eu acredito que tudo, né, é manifestação, é criação do que a gente pensa e sente. A gente escolhe e aí a gente manifesta, a gente colapsa e a gente faz com que vire matéria, com que vire realidade. Então, a gente começou a viver o que a gente já achava certo que fosse, né, que achava o ideal de acontecer. E isso nos faz repensar, e é óbvio que isso aconteceu, né, no meu ponto de vista, para que a gente repensasse se isso realmente era certo, se isso realmente era o ideal pra gente, se era benéfico para raça humana, para o nosso equilíbrio, para nossa evolução espiritual, mental, emocional. E aí a gente começa a ver que não, né? Que quando a gente se vê obrigado a estar nessa realidade e a gente começa a pensar que a gente não vai poder fazer o que a gente estava planejando e adiando fazer há tanto tempo, aí a gente começa a ficar assustado e a gente começa a refletir, né? Do quanto seria interessante, proveitoso, se tudo voltasse ao normal e se a gente pudesse concretizar aquilo que a gente antes só planejava e não fazia. É óbvio que isso é um aspecto, né, entre outros, do que vem junto com o isolamento social. E o que eu penso também sobre isso é o saber lidar com a gente mesmo, né, com a nossa presença e estar em equilíbrio sem ter que estar envolvido em milhares de tarefas, né, e ao redor de várias pessoas. Então, quando a gente se vê em casa, né, com tempo, que foi a realidade de muitas pessoas, né, com as suas crianças,
né? Que tanto eu falo a gente, mas eu não tenho filhos, né, ainda, mas quantas pessoas falavam que queriam ter mais tempo com seus filhos, e isso foi também uma criação, né, uma manifestação, isso aconteceu. E aí os meus filhos são caninos, eles estão latindo aí. E como lidar, né? E isso aconteceu com muitas pessoas, de ter que dar atenção, de ter que participar do ensino, da educação e perceber ali a personalidade da sua criança, do seu filho. Vem também, né, o perceber a personalidade, as escolhas e os hábitos do seu parceiro, da sua parceira, das pessoas que a gente convive em geral, e entender como que é essa dinâmica e se tem algo a ser mudado aí, né, ser melhorado, e o que a gente pode fazer para isso, né? Qual é o nosso papel dentro das relações. E como eu comecei a falar, né, a gente saber lidar com a gente mesmo, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, anseios, e que às vezes quando a gente tá, né, por trás de um telefone, que a gente tá sempre resolvendo alguma coisa, dos nossos trabalhos e das nossas rotinas, que a gente acaba suprimindo, né, e mesmo que a gente saiba que existam essas nossas fragilidades, a gente vai tocando a ficha, vai fazendo o que deve ser feito de uma forma meio automatizada, né, criando subsídios para a gente aproveitar algo que a gente não sabe exatamente o que a gente quer, porque a gente não tá também dando muito atenção para o que é realmente o nosso desejo, né, íntimo, verdadeiro, de alma mesmo, nosso propósito, e o que é algo que os outros esperam da gente, né? Então a gente se vê ali com tempo para pensar e sem tantos estímulos para nos distrair. Então também acredito que seja, né, o isolamento social que esse vírus nos fez ter que realizar, né, esse isolamento, ele acabou servindo para tudo isso, assim, autoanálise, convívio e entendimento da necessidade de estar num todo e precisar do outro e o outro precisar da gente e a gente poder compartilhar. Aí vem a outra parte, né, que eu não consigo falar dessa outra parte sem ficar mais sensível, porque eu tenho convivido com isso muito, muito de pertinho. Então é a parte que existe sim a contaminação, mas quando não é uma manifestação leve, que a pessoa simplesmente tem sintomas gripais leves, fica em casa e logo já tá reabilitado para suas atividades, né, na sua totalidade. Quando é algo que te limita de verdade, que faz com que tu não consiga trabalhar durante um tempo, ou que tu tenha que estar hospitalizado, existem tantas variáveis relacionadas a isso, de manifestação física, assim, estrutural e que eu posso falar e vocês obviamente já sabem. Dentro disso existem milhares de possibilidades de vivências aí para cada ser, né? Então a interação com as equipes, a percepção de outras pessoas que estão recebendo um salário para cuidar de ti, mas que tu percebe que existe algo além, né? Que aquelas pessoas estão doando também a sua atenção, o seu tempo, né? O seu olhar, e o que transforma para uma pessoa que é mais egoísta, por exemplo, né?
que não tem essa capacidade de olhar para o outro, de parar um pouco e perceber as demandas do outro, quando ela tá nesse outro lugar, né, de ser a pessoa demandante, a pessoa que precisa de cuidado, e ela tem isso, né, isso é alimentado, né, para ela, acaba gerando uma reflexão. E é óbvio que para cada ser existe um aprendizado diferente nessa situação, e poderia ser por qualquer outra doença, né, estando hospitalizado, mas a incapacidade de respirar fundo e estar completamente presente naquele momento, sem medo de algo acontecer contigo, assim, de piorar, de repente tu não conseguir dar mais um suspiro, te faz dar um valor tão grande para aquilo que a gente não consegue ver, né? A gente tá respirando todos os dias o nosso ar e a gente não tá enxergando, a gente não tá vendo, ele não é palpável, ele é sentido e ele é vital. E quantas outras coisas também são sentidas e também são parte do que faz com que nós estejamos vivos e completos. Então, quando a gente perde, a gente dá mais valor, e eu também tô generalizando, é óbvio que tem várias pessoas que, graças a Deus, não estão precisando passar por essa situação. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muito a aprender com tudo isso, né, nos mínimos detalhes, e quem infelizmente está passando por isso, né, sentindo na pele, sentindo a falta de coisas que são tão do nosso dia a dia, mas que ao mesmo tempo são totalmente importantes e que a gente acaba não sendo grato, né? Essas pessoas, elas estão tendo a oportunidade de aprender e de se melhorar. Eu acredito muito que cada momento da nossa vida ele é necessário, ou para que a gente se deleite, aproveite, agradeça por aquele momento, por ser prazeroso pra gente, por ser algo que nós merecíamos passar por aquele prazer, aquela alegria, ou para um aprendizado que também temos que ter gratidão por ele ter surgido e feito com que nós tivéssemos a oportunidade de olhar para pontos que precisamos melhorar em nós. O que pode mudar, né, em nós com essa pandemia? Existem pessoas que ficam muito mais tempo hospitalizadas, pessoas que ficam internadas em UTI e que não podem estar com seus familiares naquele momento, pessoas que não podem estar acordadas naquele momento. Eu tive alguns relatos de pessoas que tiveram experiências extrafísicas e lembraram dessas experiências, porque eu acredito que todos nós temos, mas alguns estão mais alinhados, canalizados e acabam voltando dessa experiência com essa lembrança, e que foi realmente transformador para essas pessoas. Aí eu tô falando assim, vocês viram que eu comecei do micro, né, e vou falando de coisas que podem mudar uma humanidade inteira, porque a partir do momento que a gente muda a nós mesmos, e a gente acaba também mudando no nosso núcleo familiar, na nossa casa, né, como que mudam as nossas interações com as pessoas mais próximas, como isso pode melhorar em grande escala. A gente sabe que quando a gente se transforma, a gente já está transformando várias outras pessoas ao nosso redor, e se elas estiverem dispostas realmente a ter essa transformação e refletirem, melhorarem em vários aspectos, elas vão melhorar muitas outras. Isso é óbvio que aumenta muito a nossa energia positiva, deixa a gente mais alinhado numa vibração de amor, de gratidão. Quando a gente vibra no medo, né? E o medo não é um medo somente de catástrofes, coisas muito
radicais, assim, o medo, ele às vezes está presente dentro da gente, com o medo de errar, com o medo de não ser tão bem aceito, com o medo de começar algo que a gente quer muito, a gente sente dentro da gente que faz parte do nosso propósito de vida, mas que a gente não sabe muito bem como começar, a gente tem medo de tropeçar ali nos primeiros passos e a gente acaba não fazendo tanta coisa, ou a gente acaba tendo escolhas que nos afastam de uma felicidade, de um amor de verdade. Eu não falo somente no amor romântico, é óbvio, né? Mas de a gente viver o amor entre pai e filho, entre irmãos e entre amigos. Então, quando a gente vibra nisso, assim, a gente acaba todos os dias criando situações, né, que querem nos modificar. As situações não acontecem para nos punir, nós não somos vítimas, né, desses acontecimentos. Esses acontecimentos, eles só estão ali porque eles são necessários para que a gente olhe para a gente mesmo, ao redor, e a gente perceba o que eu estou fazendo com a minha vida, o que a humanidade está fazendo, e a gente começa a pensar, né, o desequilíbrio todo que a gente tem feito para nossa casa, né, para o nosso lar. A conclusão que eu tiro disso tudo, desse vídeo, realmente é que para cada pessoa essa pandemia está tendo um significado diferente. As pessoas que param para refletir, elas estão conseguindo ver um significado diferente. Existem pessoas que precisavam aprender sobre empatia, pessoas que precisavam aprender sobre a necessidade de estar no coletivo, pessoas que precisavam se amar mais, pessoas que precisavam amar mais aos outros. E para cada ser que acaba se contaminando com esse vírus, existe um significado diferente, mas para todos é para uma transformação positiva. Existem pessoas que têm ceifadas, né, as suas vidas por causa desse vírus, e eu não acho que sejam pessoas que engestadamente precisavam morrer, né, nessa pandemia. Eu acho que todos os dias a gente faz uma escolha diferente, e quando a gente tá ali naquele momento entre essa dimensão e outra, entre partir, né, entre deixar o nosso corpo físico, a gente também faz escolhas, e a gente também não pode julgar que são escolhas positivas ou menos positivas, negativas, enfim, para cada caso é um caso. E também a gente não pode achar que as pessoas que vão ficar vivas, fortes, saudáveis por aqui são as pessoas merecedoras de louros e alegrias. A gente, na verdade, está escolhendo estar aqui para transformar o nosso planeta juntos. Então, isso é bem desafiador, a gente vai continuar passando por algumas situações para nosso desenvolvimento. Não existe uma pessoa no planeta Terra que vive em plenitude, em absoluta alegria constante, e não é ruim ter desafios, na verdade é muito bom, a gente tem muito que aprender. Então eu acredito que essa pandemia ela está servindo para elevar a nossa vibração para gratidão, para a gente poder ser realmente grato à nossa vida, à nossa saúde, a união entre nós e a saúde do planeta. Contribuam também com o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ler o que vocês escrevem. Então a gente pode ter uma interação que vai ser realmente positiva para mim, para vocês, e todos crescem com isso. Eu espero que todos por aí estejam bem, que fiquem bem,
E estar bem, lembrem-se, é estar nesse processo de alinhamento de uma forma consciente, porque não existe nada 100% ruim, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima!